Existe um momento na vida em que você percebe que não é falta de esforço, não é falta de fé e definitivamente não é falta de capacidade. Mesmo tentando mudar, algo invisível parece puxar você de volta para o mesmo lugar, os mesmos conflitos, as mesmas dores, os mesmos bloqueios. Você avança, mas não sustenta. Conquista, mas perde. Começa, mas não continua. E a pergunta surge em silêncio: por que isso acontece comigo? O que quase ninguém te contou é que nem tudo que você carrega começou em você. Ao longo de anos de estudo e prática, eu, Ana Cláudia Dias, percebi algo que mudou completamente a forma como entendemos cura, destino e prosperidade. Existem memórias ativas na nossa linhagem familiar que continuam operando no presente mesmo que você nunca tenha vivido o evento original. São dores não elaboradas, decisões tomadas em momentos de sobrevivência, promessas silenciosas feitas por amor, medo ou culpa. Essas memórias se transformam em pontos de vista fixos, crenças invisíveis que moldam suas escolhas, seus relacionamentos, sua relação com o dinheiro e até com a felicidade. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar os resultados sem nunca tocar a origem. Mas quando você aprende a se reconectar conscientemente com a sua ancestralidade, algo profundo acontece. O padrão se revela, o ciclo se encerra e um novo caminho se abre. Hoje eu vou te mostrar por que você não está travado por acaso e como acessar a conexão ancestre pode mudar a sua história a partir de agora. O I Ching, conhecido como o livro das mutações, ensina algo que atravessou milênios sem perder validade. A vida não é aleatória, ela se move em padrões. Segundo essa sabedoria ancestral, quando um padrão não é compreendido, ele se repete. Não como punição, mas como um convite à consciência. É por isso que tantas pessoas vivem ciclos que parecem se copiar ao longo do tempo. Famílias que repetem histórias de escassez. Gerações inteiras trabalhando duro, mas nunca prosperando. Relacionamentos que começam com esperança e terminam do mesmo jeito. Carreiras que avançam até certo ponto e depois estagnam. O I Ching descreve isso como hexagramas em desequilíbrio, estados em que a energia da mudança existe, mas é bloqueada por uma postura interna fixa. E aqui está um ponto essencial: esses bloqueios nem sempre nascem da sua experiência pessoal. Muitas crenças que você carrega foram herdadas. Ideias silenciosas como: na nossa família sempre foi assim, dinheiro é difícil, dinheiro não traz felicidade, trabalhar é sofrer, felicidade não dura, adoecer é normal com o tempo. Quando essas crenças se instalam, elas passam a operar no corpo, nas escolhas e até na saúde. O I Ching já afirmava que quando a energia não flui corretamente, o desequilíbrio se manifesta primeiro como confusão, depois como estagnação e por fim como doença. Talvez você já tenha sentido isso. Um cansaço que não passa, uma ansiedade sem motivo aparente, sintomas físicos que surgem mesmo quando está tudo bem na sua vida. Nada disso acontece por acaso. O que a maioria das pessoas tenta fazer é mudar os resultados, trocar de emprego, mudar de cidade, iniciar um novo relacionamento, fazer mais esforço. Mas o I Ching é claro: quando o padrão interno permanece o mesmo, o cenário externo apenas muda de forma. Por isso, mesmo quando algo melhora, a repetição retorna. A verdadeira mudança, segundo o livro das mutações, acontece quando o indivíduo reconhece o momento do ciclo em que está e ajusta sua postura interna diante dele. É isso que transforma destino em caminho consciente. E aqui está a parte mais importante: esse ajuste não acontece com força, luta ou sacrifício. Ele acontece com percepção, alinhamento e reconexão com a origem do padrão. Em instantes, eu vou te mostrar o que exatamente precisa ser feito para identificar esses ciclos herdados, compreender o papel da sua ancestralidade neles e iniciar uma mudança real, não superficial, mas estrutural. Porque quando o padrão é visto, a mutação acontece. E o I Ching sempre esteve certo sobre isso. O I Ching ensina que toda repetição tem uma origem.
Nada surge do nada. Todo padrão nasce em um momento específico do tempo, como resposta a uma necessidade de sobrevivência. A ciência moderna confirma exatamente isso. Hoje sabemos que experiências intensas vividas por nossos antepassados, como perdas, escassez, guerras, fome, exclusão ou medo constante, não desaparecem simplesmente com o passar das gerações. Elas deixam marcas. Estudos em epigenética demonstram que emoções prolongadas de estresse e trauma podem alterar a forma como determinados genes se expressam, e essas alterações podem ser transmitidas aos descendentes. Ou seja, você pode não ter vivido o trauma, mas o seu corpo aprendeu a reagir como se ele ainda estivesse acontecendo. Isso ajuda a explicar por que tantas pessoas carregam medo sem causa aparente, ansiedade sem motivo claro, dificuldade crônica com dinheiro, segurança ou pertencimento, ou até padrões repetidos de adoecimento dentro da mesma família. A psicologia chama isso de trauma intergeracional. O I Ching chamaria de energia não resolvida da linhagem, quando uma geração não pode sentir, expressar ou elaborar uma experiência difícil, ela foi obrigada a seguir em frente. Mas aquilo que não foi vivido conscientemente não desapareceu, apenas se transformou em padrão. Esses padrões se manifestam como crenças silenciosas. Isso não é para nós, lealdades invisíveis. Se eu prosperar, abandono minha família. Pontos de vista fixos, a vida é luta, dinheiro traz dor. Com o tempo, essas ideias passam a guiar escolhas profissionais, relacionamentos e até a forma como o corpo responde ao estresse. A ciência já observa que o corpo não diferencia uma ameaça real de uma ameaça herdada, ele apenas reage. Por isso, mudar apenas o comportamento raramente funciona. A pessoa tenta pensar positivo, se esforça mais, muda de ambiente, mas o padrão retorna. O I Ching descreve isso como tentar avançar enquanto a raiz permanece presa ao mesmo solo. A mutação verdadeira só acontece quando a origem é reconhecida. E aqui está o ponto mais importante: reconhecer a ancestralidade não é culpar o passado, é libertar o presente. Em instantes, você vai entender como identificar exatamente qual padrão da sua linhagem está ativo em você agora e o que precisa ser feito para interromper essa repetição de forma segura, consciente e profunda. Porque quando a raiz muda, o destino também muda. O I Ching ensina que toda repetição tem uma origem. Nada surge do nada. Todo padrão nasce em um momento específico do tempo, como resposta a uma necessidade de sobrevivência. A ciência moderna confirma exatamente isso. Ou seja, você pode não ter vivido o trauma, mas o seu corpo aprendeu a reagir como se ele ainda estivesse acontecendo. Isso ajuda a explicar por que tantas pessoas carregam medo sem causa aparente, ansiedade sem motivo claro, dificuldade crônica com dinheiro, segurança ou pertencimento, ou até padrões repetidos de adoecimento dentro da mesma família. A psicologia chama isso de trauma intergeracional. A ciência já observa que o corpo não diferencia uma ameaça real de uma ameaça herdada, ele apenas reage. Por isso, mudar apenas o comportamento raramente funciona. A pessoa tenta pensar positivo, se esforça mais, muda de ambiente, mas o padrão retorna. O I Ching descreve isso como tentar avançar enquanto a raiz permanece presa ao mesmo solo. A mutação verdadeira só acontece quando a origem é reconhecida. E aqui está o ponto mais importante: reconhecer a ancestralidade não é culpar o passado, é libertar o presente. Em instantes, você vai entender como identificar exatamente qual padrão da sua linhagem está ativo em você agora e o que precisa ser feito para interromper essa repetição de forma segura, consciente e profunda.
porque quando a raiz muda, o destino também muda. Durante anos, as pessoas foram ensinadas a acreditar que mudar a própria vida depende apenas de esforço, pensamento positivo ou disciplina constante. Se algo não funciona, a resposta costuma ser sempre a mesma: tente mais uma vez, mais cursos, mais técnicas, mais força de vontade. Mas se isso realmente funcionasse, você não estaria sentindo que algo continua travado, mesmo depois de tantas tentativas. O erro das abordagens modernas é simples e profundo. Elas tentam corrigir o resultado, sem jamais tocar o padrão que gera o resultado. Você muda de emprego, mas a escassez retorna. Muda o relacionamento, mas o mesmo tipo de conflito aparece. Cuida do corpo, mas o cansaço volta. Muda a mentalidade, mas só por um tempo. Segundo o I Ching, isso acontece porque nenhuma mudança é sustentável quando o movimento externo não está alinhado com o momento interno do ciclo. A maioria das pessoas tenta avançar quando, na verdade, o ciclo pede reconhecimento. Tenta construir quando ainda carrega pesos invisíveis. Tenta prosperar enquanto mantém lealdades inconscientes à dor da família. E aqui está o ponto mais delicado. Quanto mais a pessoa tenta forçar a mudança, mais o padrão se defende. Por isso surgem sentimentos como culpa por crescer, medo de perder tudo, ou até sintomas físicos quando algo começa a dar certo. Não é autossabotagem consciente, é fidelidade inconsciente a uma história antiga. Talvez você já tenha pensado: por que comigo tudo é mais difícil? Por que parece que estou sempre começando do zero? Por que minha família inteira vive o mesmo tipo de luta? Nada disso é falta de merecimento. É apenas um padrão que nunca foi interrompido. E aqui é muito importante que você saiba. Nos próximos 2 minutos, eu vou te mostrar exatamente o que precisa ser feito para parar de lutar contra o padrão e começar a transformá-lo pela raiz. Porque o I Ching deixa claro: quando você age contra o ciclo, há desgaste. Quando você age a favor do ciclo, há mutação. Em instantes, você vai entender por que tudo que tentou até agora parecia funcionar, mas nunca se sustentava. E principalmente como acessar a solução certa no momento certo, sem esforço excessivo, sem culpa e sem repetir as histórias da sua linhagem. A mudança real não exige mais força, ela exige o movimento correto. E isso é exatamente o que você vai aprender agora. Depois de tudo que você ouviu até aqui, existe uma pergunta natural surgindo dentro de você. Então, o que eu faço para quebrar esse padrão? A resposta não está em lutar contra o passado, nem em apagar sua história, mas em acessar algo que sempre esteve disponível e quase ninguém foi ensinado a usar. Há mais de 15 anos dedico minha vida ao estudo da espiritualidade aplicada, consciência, cura emocional e padrões ancestrais. Ao longo dessa jornada, acompanhei centenas de pessoas em processos profundos de transformação. Hoje são mais de 10.000 pessoas conectadas comigo no YouTube, no canal Ecoamo, buscando exatamente a mesma coisa que talvez você esteja buscando agora: libertação de padrões que não fazem mais sentido continuar carregando. Foi depois de anos observando o mesmo fenômeno se repetir que nasceu o método Conexão Ancestre. Pessoas diferentes, histórias diferentes, mas os mesmos padrões: escassez, relacionamentos difíceis, bloqueios profissionais, culpa, medo de prosperar, doenças recorrentes, sensação de carregar um peso que não é só seu. O que eu percebi é que ninguém se cura desconectado da própria linhagem. O método Conexão Ancestre foi criado para identificar esses padrões, compreender de onde eles vêm e acessar a sabedoria dos nossos ancestrais, não o trauma, mas a força que permitiu que eles sobrevivessem, superassem e quebrassem ciclos antes mesmo de nós. Porque sim, os seus ancestrais também quebraram padrões. E essa memória de superação existe na sua linhagem. O método integra de forma profunda e consciente identificação de padrões ancestrais ativos, reconexão espiritual com a linhagem,
Princípios da lei da atração consciente não superficial. Práticas de Ho'oponopono, perdão e liberação emocional. Gratidão direcionada aplicada à ancestralidade. Exercícios de escuta interna e percepção do ciclo. Uma meditação guiada exclusiva, criada para acessar a memória ancestral com segurança. Não é um ritual aleatório, não é crença cega. É um processo estruturado para trazer consciência, mais liberação, mais realinhamento. Dentro do método, você será guiado por uma meditação profunda, onde padrões começam a se revelar com clareza, emoções antigas se dissolvem sem reviver traumas. A sensação de peso dá lugar a pertencimento e direção, surge entendimento sobre o que precisa ser encerrado e o que pode finalmente começar. Muitas pessoas relatam que, pela primeira vez, sentem que não estão sozinhas na própria história. Oi, olha, o Conexão Ancestral, ele fez uma diferença muito grande na minha vida. Assim, eu tinha problemas de escassez na família, né? E eu acredito que esse método foi uma das coisas que me ajudou muito a quebrar essa repetição, esse processo. Eu acredito que eu fui uma das primeiras na minha família a conseguir fazer essa quebra e eu sou, assim, eternamente grata. Eu sou eternamente grata a Ana Cláudia, eu sou eternamente grata a esse processo que me ajudou e me ajuda muito. Eu repetia o mesmo padrão financeiro da minha família. Começava bem, mas perdia tudo. Com a conexão ancestral, entendi de onde vinha essa culpa de prosperar. Hoje, minha relação com o dinheiro é outra. Eu carregava uma tristeza que não era minha. Depois do método, entendi histórias da minha família que nunca foram faladas. Foi como retirar um peso que não me pertencia. Eu sou muito grato a Ana Cláudia. Depois que eu fiz a meditação, a minha vida profissional ela tomou um outro rumo. Foi muito importante, tá, Ana Cláudia? Eu só tenho que te agradecer, muito obrigado. Foi uma coisa que realmente mudou a minha vida. Ana Cláudia, muito obrigado. Depois de compreender como os padrões se formam, de onde eles vêm e por que continuam se repetindo, existe apenas um próximo passo lógico: entrar conscientemente no processo de transformação. O método Conexão Ancestral não é apenas um conteúdo, é uma jornada guiada, criada para quem sente que já tentou de tudo e sabe que precisa ir mais fundo. Ao acessar a jornada, você recebe uma introdução guiada ao método Conexão Ancestral, onde você entende como identificar padrões ancestrais ativos, como reconhecer lealdades invisíveis, como perceber em qual ciclo da sua vida você está agora. Tudo explicado de forma clara, profunda e acessível. Você também vai acessar uma técnica de identificação de padrões ancestrais. Um processo prático para mapear padrões de escassez, relacionamentos, carreira e saúde, identificar crenças herdadas que operam no inconsciente, entender quais padrões são seus e quais não são. Recebe uma prática espiritual de reconexão ancestral, integrando Lei da Atração Consciente, Ho'oponopono aplicado à linhagem, gratidão direcionada aos ancestrais, liberação de vínculos emocionais que não precisam mais continuar, meditação guiada, conexão ancestral exclusiva, uma meditação profunda, segura e conduzida por mim, criada para acessar a memória ancestral sem reviver traumas, sentir pertencimento e clareza, permitir que o ciclo se encerre naturalmente, abrir espaço para um novo caminho. Muitos relatam que esse é o momento em que tudo se encaixa. Você não precisa acreditar em tudo agora. Você só precisa experimentar. Por isso, o método Conexão Ancestral conta com uma garantia total. Se em 7 dias você sentir que esse processo não é para você, basta solicitar e todo o seu investimento será devolvido. Sem perguntas.
sem julgamentos, sem risco. Quero ser muito clara com você agora. O método Conexão Ancestry foi criado para funcionar para qualquer pessoa que esteja disposta a olhar para os próprios padrões. Mas existem momentos em que uma orientação direta acelera tudo. Por isso, os 10 primeiros que acessarem o Conexão Ancestry vão receber um presente que não será oferecido novamente. Uma sessão particular individual diretamente comigo. Nesta sessão você poderá falar sobre os padrões que identificou, receber orientação direta e personalizada, compreender como aplicar o método à sua história específica, ganhar clareza sobre o próximo passo do seu processo. Essa sessão não é em grupo, não é gravação, é individual. E exatamente por isso ela é limitada a apenas 10 pessoas. Quando as 10 vagas forem preenchidas, esse bônus desaparece automaticamente. Existe algo que eu não consigo explicar completamente aqui. É uma experiência, uma entrega espiritual, um recurso criado para um momento específico da jornada depois que você já acessa a Conexão Ancestry. Por isso, eu decidi fazer diferente. Quem entrar no método vai receber um presente surpresa que só será revelado dentro da plataforma no momento certo do processo. O que eu posso te dizer é: esse presente aprofunda a conexão com a ancestralidade, fortalece o processo de liberação e costuma ser descrito como o momento mais marcante da jornada. Não é algo vendido separadamente. Não é algo disponível fora do método e não é algo que você pode acessar depois. É um presente para quem confia no processo. Agora existe uma pergunta que naturalmente surge: quanto vale quebrar um padrão que você carrega há anos ou talvez gerações? Porque se você parar para pensar com honestidade, existem outras formas de tentar resolver esse problema. Você poderia fazer terapia por meses ou anos, buscar atendimentos espirituais pontuais, pular de técnica em técnica esperando que dessa vez funcione. Mas a pergunta real é: quanto tempo isso levaria? E quanto dinheiro você gastaria nesse caminho? Uma única sessão terapêutica hoje custa facilmente entre R$200 e R$400. Algumas abordagens espirituais cobram R$700, R$1.000 ou mais por processos que prometem muito e entregam pouco. Existem gurus cobrando valores altos por terapias que não tocam a raiz do padrão, apenas aliviam momentaneamente o sintoma. E então o ciclo continua. O método Conexão Ancestry foi criado justamente para ser diferente. Não é uma promessa vazia. Não é dependência de sessões intermináveis. Não é algo que te mantém preso a um processo sem fim. É um método completo, estruturado, profundo e acessível. E por isso, o investimento para acessar tudo isso não é de R$700, não é de R$400 e nem sequer R$197. Hoje, o valor para entrar no método Conexão Ancestry é de apenas R$ 99,80 e você ainda pode parcelar em até 10 vezes. Isso significa menos de 27 centavos por dia, menos do que um café, menos do que um lanche, menos do que o custo diário de continuar repetindo o mesmo padrão. Agora pense comigo, quanto custa continuar preso à escassez? Quanto custa repetir relacionamentos que machucam? Quanto custa carregar um peso emocional que não é seu? Quanto custa adoecer tentando sustentar histórias antigas? Porque o custo de não mudar é sempre maior. Neste momento, você já sabe, o problema não é você, o padrão tem uma origem, existe um caminho claro para a transformação.
A única pergunta que resta é: você vai continuar adiando ou vai escolher encerrar esse ciclo agora? Clique no link da descrição do vídeo para acessar minha conexão agora. Os 10 primeiros ainda garantem uma sessão particular comigo. E todos que entram recebem um presente surpresa, revelado somente após o acesso. A decisão é simples. O momento é agora, porque quando a consciência chega, adiar também é uma escolha. E hoje você pode escolher diferente. Agora eu quero te trazer total tranquilidade. Quando você clicar no link da descrição, não está entrando em um site desconhecido nem fornecendo seus dados em qualquer lugar. Você será direcionado para a plataforma Hotmart, uma das maiores e mais seguras plataformas digitais do mundo, utilizada por milhões de pessoas diariamente. Isso significa pagamento 100% protegido, dados criptografados, opções seguras de parcelamento, acesso imediato ao conteúdo após a confirmação, garantia respeitada e respaldada pela plataforma. Tudo acontece dentro de um ambiente profissional, confiável e certificado. Assim que o processo for concluído, você recebe o acesso ao método Conexão Ancestry, entra na plataforma segura e inicia sua jornada no seu tempo, com total privacidade, sem riscos, sem surpresas, sem exposição. Você não está apenas acessando um conteúdo. Você está entrando em um processo estruturado, hospedado em uma plataforma que protege você do início ao fim. Clique agora no link da descrição do vídeo abaixo e acesse o Conexão Ancestry com total segurança pela Hotmart. Se esse chamado chegou até você hoje, não foi por acaso. A plataforma é segura, o método é profundo e o momento é agora. Clique no link e comece sua jornada. Talvez você esteja cansado de repetir histórias que não escolheu. Talvez sinta que chegou a hora de honrar sua ancestralidade sem carregar a dor dela. A Conexão Ancestry não pede que você abandone quem veio antes. Ela te convida a continuar a história de um jeito diferente. Se você sente no fundo que esse chamado é para você, então este é o momento. Clique agora no link e inicie sua jornada com o método Conexão Ancestry, porque quando o padrão é reconhecido, a liberdade deixa de ser promessa e se torna caminho.